Olá, pessoal. Então, dando continuidade na nossa disciplina aí, vamos falar aí hoje sobre o filo das pteridófitas, né? A aula passada a gente comentou sobre o filo das briófitas, né? Que são formadas pelos musgos, que são aquelas plantas, os primeiros exemplos de plantas avasculares, né? Que significa que não tem vaso condutor, estruturas muito pequenas, né? Então, por exemplo, o caule não é caule, é cauloide. A folha não é folha, é filóide, a raiz é rizóide, né? Não tem fruto, né? No máximo uma cápsula ali para poder dispersar suas sementes. Bom, hoje nós vamos falar então, mais uma vez, sobre as pteridófitas, que são aí para nós as primeiras plantas vasculares, né? O que que significa isso? Diferente das briófitas, o filo das pteridófitas já possuem vasos condutores. Então, eu já tenho lá na planta seiva bruta, seiva bruta e seiva elaborada, né? Seiva bruta porque transporta água e seiva elaborada porque transporta açúcares e sais minerais. Quem são os representantes das pteridófitas? Inclusive, eu vou mandar aí para vocês algumas imagens de exemplos de pteridófitas. São as plantas que nós já conhecemos, como a samambaia, as avencas, que é uma espécie também de samambaia, só que é um pouco com as folhas um pouquinho mais achatadas. E as cavalinhas, certo? Estes são os exemplos de pteridófitas. É, é interessante a gente dizer que as pteridófitas, elas são plantas, pessoal, que estão inseridas aí nas nossas florestas há um tempo muito grande, né? Segundo pesquisadores, essas plantas foram formadas aí no período de 285 a 300 milhões de anos atrás, lá quase no período pré-histórico, né? Que a gente chama aí, no caso, de período carbonífero. Então, desde a da formação dos seres vivos, das plantas, as primeiras plantas a habitarem o nosso planeta são as pteridófitas. Tanto que o nome pteridófita faz menção aí de um dinossauro, né? Que é o Piperodáctilo, né? Não, não pronuncio muito bem. Mas, voltando. Outra característica importante das pteridófitas, elas não produzem flores e nem frutos, né? Como a gente vê ali, que eu fiz até um esqueminha para vocês, basicamente ela tem a seguinte estrutura. Então, ela conta aí com suas folhas, né? Que ficam de forma amostra. Ela tem o que nós chamamos de caule, né? O caule, então, é subterrâneo também. E nós temos aqui as raízes, né? Quando ela é feita, ela é cultivada naqueles vasos que servem de enfeite para casa, xaxim, né? Se eu não me engano, a gente consegue ver bem o caule, né? A gente vê também as raízes, enquanto que a parte das folhas fica todo para amostra. Então, ela, qual que é a função dela, né? Geralmente elas são utilizadas aí em decoração de residências, certo? São plantas que gostam de ambiente bem iluminado, gostam de água, certo? Mas adoram luz solar. Então são plantas aí típicas de ambientes quentes, de ambientes que ofereçam bastante luz. Pessoal, e dando continuidade aí na questão dos filos das plantas, eu já vou também arrematar esses dois aqui que faltam. Então, é lá. O terceiro filo, então, é o filo das gimnospermas. Essa palavra gimnospermas, ela recebe este nome porque este nome significa semente nua, ou seja, quer dizer que a planta produz lá, né? Não produz fruto, que a gente já vai ver como é que chama isso, mas a semente dela fica exposta, certo? Então, quem são as gimnospermas? Como ocorre aí todo o processo dela? As gimnospermas, pessoal, são formadas por plantas que estão localizadas em biomas como a taiga e a mata de araucária. Então, eu estou falando aí para vocês do
pinheiro, né? O pinheiro tradicional ou o pinheiro do Paraná lá, que é o que está inserido na mata de araucária, né? Como eu falei para vocês, o termo semente nua é o que significa aí com relação ao nome de gimnospermas, né? Mais uma vez, são plantas vasculares, pois apresentam vasos condutores aí, né? Tanto de seiva bruta quanto de seiva elaborada. As folhas, pessoal, das gimnospermas, elas são reduzidas, né? Então, as folhas têm formato de agulha, né? Que servem para evitar a perda de água, principalmente em climas quando se tornam muito frios e há uma carência de chuva, certo? As sementes, como que ocorre aí a dispersão das sementes? Geralmente pela ação do vento, que acaba carregando, transportando essas sementes para que aconteça aí a germinação, ou os próprios animais que acabam se alimentando e aí acabam dispersando as suas sementes na natureza. É o caso da gralha azul com a pinha lá, com o pinhão, né? Que ela consegue se alimentar e fazer a dispersão das sementes. Bom, como eu falei para vocês, as gimnospermas elas não produzem frutos. Ah, mas o que ela produz então? Elas produzem o que nós chamamos de estróbilos. Estróbilos é como se fosse um fruto, só que ele é um fruto primário. Ele não apresenta as características que a gente precisa para definir se ele é fruto ou não, né? Como ele não tem essas características, ele é chamado de estróbilos. E quais são as utilizações aí da gimnosperma no dia a dia? Então ela serve para a extração da madeira, que é o que a gente tem visto muito por aí, né? Principalmente na nossa região, que tem uma plantação aí de pinheiro muito grande, né? Eucalipto, para poder reaproveitar, fazer a extração da madeira. É utilizado em óleos, né? Principalmente para fazer aí produtos de limpeza, né? Serve também de itens de decoração, né, resinas, e os exemplos principais aí das gimnospermas são os pinheiros, os cedros e as sicas. O pinheiro todo mundo conhece, cedro e sica é uma espécie também, se assemelha-se com o pinheiro, só que ela é uma planta mais terra, ela pode ser cultivada em vasos, certo? Bom, e o quarto filo, né? O último filo, né? Este é o filo completo das plantas, né? É o das angiospermas. Mesma coisa da palavra gimnospermas, né? Que tem aí como significado semente nua. A palavra angiospermas nos dá nos traz uma lembrança de algo, né? Angiospermas, se a gente parar para pensar, lembra a palavra angio, lembra a palavra anjo. E o que o anjo faz? O anjo protege, né? Então, no caso das angiospermas, elas vão ser todas aquelas plantas que possuem um fruto e que este fruto protegem a semente, né? Então, olha lá, característica número 1 é essa. Característica em que os frutos protegem a semente. Então, vamos analisar pé de mamão, né? O mamão, a maçã, né? Todas essas frutas, onde estão as sementes? No interior do fruto, né? O fruto está fazendo o papel de proteger aí essas sementes. Bom, são vasculares, mais uma vez, né? A gente só tem de exceção, então, as plantas que não são vasculares, as briófitas. Não pode esquecer isso, certo? A partir das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, todas são vasculares, todas apresentam seiva bruta e seiva elaborada. Quais são as características aí, quais são as estruturas das angiospermas? Então, as plantas possuem raiz, caule, folhas, sementes e frutos, né? Estima-se aí que há aproximadamente 235 mil espécies. Então, há uma variedade muito grande de plantas angiospermas, plantas frutíferas, né? Para que ela serve? Principalmente para alimentação, tendo em vista que elas produzem frutos, né? É utilizado também como uso medicinal, né? Alguns frutos acabam oferecendo propriedades medicinais. Embora não seja árvores de caules muito resistentes, elas acabam sendo utilizadas aí também na produção de alguns móveis
É utilizadas também na fabricação de óleos, principalmente em essências da indústria aí de perfumaria e também na fabricação de temperos, né? Uma coisa interessante para a gente falar a respeito das angiospermas é que ela está dividida em duas partes. A parte reprodutiva, né? Que é formada pela flor, o fruto e a semente, que tem como função a produção de novos indivíduos. Então, é através da flor, do fruto e da semente que a gente vai conseguir ter novos indivíduos de plantas. E a parte vegetativa, que é formada pela raiz, o caule e a folha, que tem como função principal a manutenção aí dessas plantas para que elas continuem vivendo, né? Lembrando que raiz faz fixação, né, no solo. O caule transporta as seivas, né, juntamente com a folha, que também faz a respiração e a transpiração pelo processo de fotossíntese, certo? Vou mandar para vocês todos os exemplos de imagem, tanto de gimnospermas quanto de angiospermas, para ficar mais claro aí para nós, tá certo? Podem dar uma pausada no vídeo quando achar necessário e façam aí as cópias devidas no caderno, ok?